16 de outubro de 2005 entrou para a história como um dia repleto de acontecimentos que sacudiram o cenário global. Donald Trump, com sua habitual retórica inflamada, não hesitou em declarar que os Estados Unidos já estavam mergulhados em uma guerra comercial com a China. Pequim, por sua vez, reagiu com firmeza, pedindo calma e alertando contra o alarmismo desnecessário. As divergências entre as duas potências eram evidentes, e a tensão só aumentava. Enquanto isso, no campo da energia, a Rússia mantinha sua postura inabalável. O gás russo continuaria a ser comprado, embora em volumes menores. Mas o que realmente chamou a atenção foi a polêmica em torno dos ativos russos congelados no Ocidente. O chanceler alemão Olaf Scholz não perdeu tempo e defendeu com veemência o uso desses recursos para financiar armamentos destinados à Ucrânia. Uma decisão que prometia acirrar ainda mais os ânimos entre as nações. Na Ucrânia, a população foi convocada a economizar gás, enquanto a Rússia intensificava seus ataques à infraestrutura energética do país. A escassez de combustível se tornava uma realidade cada vez mais presente, e o Estado-Maior ucraniano confirmou um ataque direto à refinaria de petróleo em Saratov, agravando ainda mais a crise. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos davam um passo ousado. Autorizaram operações secretas na Venezuela, uma medida que gerou protestos imediatos do presidente Nicolás Maduro pedindo moderação. Na França, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, fez um apelo contundente aos deputados para que votassem a favor de uma medida crucial, enquanto na Geórgia, multas exorbitantes, superiores a 1.500 euros, eram aplicadas a participantes de manifestações. O Ministério do Interior georgiano não poupou esforços para reprimir protestos, e na Ossétia do Sul, um novo chefe da administração militar urbana foi nomeado, sinalizando mudanças no horizonte. Mas o grande destaque do dia veio de uma conversa inesperada. Donald Trump revelou ter ligado para Vladimir Putin e, em seguida, anunciou um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington. O que se seguiu foi uma série de declarações surpreendentes. Primeiro, uma reunião entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia, e depois, um encontro direto entre Trump e Putin em Budapeste. O presidente americano não economizou elogios ao descrever a conversa como extremamente produtiva. Segundo ele, Putin teria parabenizado os Estados Unidos por um suposto avanço na paz no Oriente Médio, um feito que, nas palavras do líder russo, era sonhado há séculos. Trump não perdeu a oportunidade de ligar esse suposto sucesso à possibilidade de encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Acredito sinceramente que o progresso no Oriente Médio pode nos ajudar a resolver o conflito na Ucrânia, afirmou. Ele também mencionou que Putin agradeceu à primeira-dama Melania Trump por seu trabalho em projetos voltados para crianças, um gesto que, segundo o presidente russo, seria continuado. Além disso, os dois líderes discutiram o futuro das relações comerciais entre seus países após o fim da guerra. Ao final da conversa, ficou acertado que assessores de alto nível dos dois países se reuniriam na semana seguinte, com o secretário de Estado americano Marco Rubio, liderando a delegação dos Estados Unidos. O local da reunião ainda não estava definido, mas Trump garantiu que ele e Putin se encontrariam em Budapeste para tentar pôr fim ao que chamou de guerra vergonhosa. No dia seguinte, o presidente americano se reuniria com Zelensky para discutir os detalhes da conversa com Putin e outros temas urgentes. Enquanto isso, a tensão comercial entre Estados Unidos e China atingia novos patamares. O Ministério do Comércio chinês rebateu com veemência as interpretações americanas sobre as restrições às exportações de terras raras, classificando-as como distorções grosseiras dos fatos. Pequim defendeu suas medidas como uma prática legítima para aprimorar o controle de exportações e lembrou que mantinha consultas constantes com Washington sobre o tema, seguindo acordos estabelecidos em conversas anteriores entre os líderes dos dois países. A China adotou uma postura construtiva durante as negociações, apresentando propostas de cooperação, mas acusou os Estados Unidos de adotarem uma atitude negativa e de insistirem em impor restrições unilaterais. Como resposta, Pequim anunciou a aplicação de taxas portuárias especiais a navios ligados aos Estados Unidos, uma medida amparada por suas leis e regulamentos. O governo chinês também deixou claro que havia notificado Washington com antecedência sobre o novo sistema de licenciamento e que suas ações estavam alinhadas com práticas já adotadas por outras grandes economias. A troca de farpas entre as duas potências vinha se arrastando desde setembro, após uma conversa telefônica entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Cada lado acusava o outro de aumentar a tensão,
e a perspectiva de um encontro entre os líderes parecia cada vez mais distante. Trump, porém, não se intimidou e foi direto ao ponto: já estamos em uma guerra comercial com a China. Se não chegarmos a um acordo na próxima reunião, essa guerra vai se prolongar. E olha, nós já estamos nela. Temos tarifas de 100%. Sem elas, estaríamos vulneráveis. Eles usaram tarifas contra nós por anos, mas nunca houve ninguém neste cargo disposto a revidar. Eu não vou permitir que nosso país acumule uma dívida de trilhões de dólares. Para nós, as tarifas são essenciais para a proteção e a segurança nacional. Sem elas, não há segurança. O Ministério do Comércio chinês reagiu com indignação às ameaças de Trump, prometendo resistir com firmeza a qualquer medida protecionista dos Estados Unidos. Pequim expressou esperança de que Washington reconsiderasse suas ações e valorizasse os resultados das negociações econômicas e comerciais já realizadas. Enquanto isso, a Índia se posicionava de forma pragmática em relação às pressões americanas para reduzir as compras de petróleo russo. Nova Delhi deixou claro que sua prioridade era proteger os interesses dos consumidores indianos, garantindo preços estáveis e suprimentos confiáveis. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randir Jaiswal, reforçou que o país era um grande importador de petróleo e gás, e que sua política energética estava focada em assegurar estabilidade e segurança no abastecimento. Nossa abordagem inclui diversificar as fontes de energia e expandir as opções de fornecimento, sempre de acordo com as condições do mercado, explicou. Ele também destacou que a Índia vinha ampliando suas compras de energia dos Estados Unidos ao longo da última década e que as discussões sobre cooperação energética entre os dois países continuavam em andamento. Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz não perdeu a oportunidade de pressionar a União Europeia a usar os ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia, uma proposta que prometia gerar debates acalorados nos corredores do poder europeu. Enquanto isso, o mundo assistia atônito a uma sucessão de eventos que deixavam claro: o equilíbrio geopolítico estava em xeque, e as consequências dessas movimentações ainda eram imprevisíveis. A Ucrânia um crédito de até 140 bilhões de euros, recursos que financiariam suas operações militares nos próximos anos. Uma jogada ousada, mas calculada: transformar os ativos russos congelados em uma linha de financiamento sem juros, estendida por anos. Scholz não esconde o objetivo: garantir que a Ucrânia tenha fôlego para resistir, não importa quanto tempo dure o conflito. Não fazemos isso para prolongar a guerra, repete o chanceler, mas para encerrá-la o mais rápido possível. E a mensagem é clara: Putin deve entender que a determinação europeia não enfraquecerá. Pelo contrário, só crescerá. O debate, porém, está longe de ser unânime. Enquanto alguns países veem na proposta uma forma de fortalecer a segurança coletiva, outros recuam, assombrados por obstáculos jurídicos e financeiros. A cautela não é infundada. Mexer com bilhões de euros congelados exige mais do que vontade política, exige um consenso que por ora parece distante. Ainda assim, a Alemanha avança, determinada a liderar uma resposta europeia à altura da crise. O próximo Conselho da União Europeia será palco de negociações decisivas, onde cada palavra poderá definir o futuro da Ucrânia e o destino dos ativos russos. Enquanto isso, em São Petersburgo, o regime aperta o cerco contra qualquer sinal de dissidência. A jovem cantora Naoko, conhecida por seu trabalho na banda Stop Team, foi detida sob a acusação de descrédito às Forças Armadas Russas e violação da ordem pública. Seu crime? Tocar músicas de artistas rotulados como agentes estrangeiros em um show improvisado no centro da cidade. As autoridades alegam que ela não apenas atraiu uma multidão, mas planejou uma ação de protesto, uma narrativa reforçada por vídeos que circulam na internet, onde se ouve a canção Lebedinoy Ozero, incluída na lista de materiais extremistas. O caso expõe a paranoia do Kremlin. Canais pró-governo acusam a banda de usar Telegram para divulgar seus shows como se fossem convocações para manifestações. As pessoas não vão por acaso, argumentam. Elas vão porque querem protestar. E de fato, há indícios de que o grupo tenha um público engajado, com seguidores dispostos a viajar para assistir aos shows. A resposta das autoridades foi imediata. Agora, os locais e horários dos shows não serão mais divulgados. O medo venceu. Mas o medo não é o único sentimento que domina a Rússia. Nas últimas horas, a Ucrânia intensificou seus ataques contra a infraestrutura energética russa, atingindo refinarias de petróleo em Saratov e Nizhny Novgorod. Segundo fontes ucranianas, os drones danificaram instalações críticas, incluindo uma unidade de hidrorefino capaz de processar mais de 200 mil toneladas de combustível por ano.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça negra subindo dos locais atingidos. A resposta russa não tardou. Na madrugada de 16 de outubro, uma nova onda de mísseis e drones atingiu a infraestrutura de gás ucraniana, interrompendo o funcionamento de instalações críticas em várias regiões. 4 funcionários ficaram feridos. Especialistas já trabalham para restaurar os danos, mas o impacto é claro: a Rússia não pretende recuar. Cada ataque, cada contra-ataque, reforça a escalada de uma guerra que já não se limita ao campo de batalha, mas se estende à economia, à energia e à sobrevivência de milhões. Enquanto isso, na Venezuela, Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de planejar um novo golpe de Estado, desta vez com o envolvimento direto da CIA. O presidente não poupou palavras ao denunciar a política de agressão americana, citando exemplos históricos de intervenções desastrosas na América Latina. Até quando os golpes da CIA? Questionou Maduro, em um discurso carregado de indignação. A América Latina não quer, não precisa e rejeita essas ações. O alerta foi reforçado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Essas declarações representam uma grave violação do direito internacional, afirmou, e exigem uma resposta firme da comunidade internacional. A tensão no Caribe cresce e o mundo assiste mais uma vez ao risco de uma nova frente de conflito, onde petróleo, poder e geopolítica se entrelaçam de forma perigosa, e pressiona a Venezuela com sanções e ameaças. Não há dúvidas de que essas manobras buscam legitimar uma operação de mudança de regime, com o objetivo final de controlar os recursos estratégicos do país. Além disso, as declarações do presidente dos Estados Unidos não apenas estigmatizam a Venezuela, mas também alimentam uma narrativa perigosa e xenófoba contra a migração latino-americana, transformando vidas em alvos de discursos de ódio. Enquanto isso, um incidente técnico envolvendo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, expôs as fragilidades até mesmo dos sistemas mais sofisticados. Na quarta-feira, 15 de outubro, o avião que transportava o chefe do Pentágono fez um pouso não programado no Reino Unido após uma rachadura no para-brisa. Segundo o porta-voz do Departamento de Defesa, Sean Parnell, o pouso seguiu todos os protocolos de segurança, e todos a bordo, incluindo Austin, estavam ilesos. O episódio ocorreu durante o retorno do secretário de uma reunião da OTAN em Bruxelas, mais um lembrete de que mesmo em missões de alto nível, a imprevisibilidade técnica pode interromper os planos mais calculados. Não é a primeira vez que aeronaves militares dos Estados Unidos enfrentam problemas semelhantes. No início deste ano, um jato que transportava o secretário de Estado, Antony Blinken, precisou retornar a Washington devido a uma falha mecânica. Do outro lado do Atlântico, a França vive um momento de verdade política. O primeiro-ministro Gabriel Attal, enfrentando uma crise de confiança no parlamento, fez um apelo dramático aos deputados: senhoras e senhores, este é um momento decisivo. Ou nos engajamos no debate, ou mergulhamos de vez no caos institucional. A responsabilidade é de todos, especialmente daqueles que, como a extrema-direita, preferem o confronto à construção. Attal, que já havia sido o premier mais jovem da história moderna do país, arriscava ver seu mandato encerrado em tempo recorde, até que em um movimento estratégico, suspendeu temporariamente a polêmica reforma da Previdência proposta por Emmanuel Macron. A manobra visava conquistar o apoio da esquerda, mas o cenário permanece instável. Queremos ordem republicana ou desordem? Questionou Attal, em um discurso que expôs a fragilidade de um sistema político exaurido, incapaz de produzir soluções além de isenções fiscais e medidas socialmente duras. A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, não perdeu a oportunidade de atacar. Este governo tem medo do povo, acusou, enquanto o parlamento se preparava para votar uma moção de desconfiança. Le Pen, que perdeu 2 eleições presidenciais e viu seu partido fracassar em obter maioria absoluta nas legislativas antecipadas, tentou se apresentar como alternativa, mas sua retórica soou mais como um apelo desesperado. Nós, do Reagrupamento Nacional, esperamos pelo dia da dissolução. Nossos 140 deputados estão prontos para voltar ao povo francês, porque só assim poderemos olhar nossos eleitores nos olhos e dizer que cumprimos nosso contrato moral. Queremos ser os artífices de um grande renascimento nacional, com uma maioria que devolva à França seu único soberano, o povo. Enquanto isso, na Geórgia, a tensão entre o governo e a sociedade civil atingiu um novo patamar. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, foi multada em 5.000 lari, cerca de 1.580 euros,
por participar de um protesto em frente ao edifício legislativo em Tbilisi. No dia 14 de outubro, a ministra das Relações Exteriores da Finlândia, Elina Valtonen, também esteve presente no ato, registrando um vídeo em apoio aos manifestantes. Estou aqui diante do parlamento da Geórgia, onde uma manifestação pacífica se forma. As pessoas carregam bandeiras da UE, da OTAN e principalmente da Geórgia, porque estão preocupadas com o rumo do país, um rumo que ameaça liberdades fundamentais, como a de expressão e a de reunião. Esses cidadãos merecem ter seus direitos respeitados, e estamos aqui para apoiá-los. O governo georgiano reagiu com indignação, acusando Valtonen de desviar-se de sua agenda oficial para se juntar a um pequeno grupo de ativistas e fazer declarações distantes da realidade. O primeiro-ministro, Irakli Kobachidze, chegou a cancelar um encontro com a ministra finlandesa, alegando incompatibilidade de agendas, embora fontes diplomáticas sugiram que a decisão foi uma resposta direta à sua participação no protesto. Na Ucrânia, a guerra segue redefinindo estruturas de poder. Em Odessa, a criação de um Conselho de Defesa da cidade foi anunciada pelo novo chefe da administração militar regional, Sergei Lysak, um general com histórico de combate e experiência na segurança do Estado. Lysak é descrito como um líder de caráter forte e inabalável, exatamente o perfil necessário para uma região que se tornou uma fortaleza no sul do país. Odessa é a guardiã das fronteiras meridionais da Ucrânia, declarou, em um tom que misturava determinação e urgência. No entanto, as tensões internas não tardaram a surgir. O governador regional, Oleg Kiper, e o ex-prefeito Gennady Trukhanov trocaram acusações públicas, com Kiper questionando a integridade de uma funcionária próxima a Trukhanov. Ela renovou seu passaporte russo em 2020, obteve uma carteira de motorista na Rússia e mantém uma conta bancária ativa no exterior, sob seu nome de solteira. Não estou afirmando nada, apenas pedindo uma investigação com o mesmo rigor com que fui investigado. As palavras de Kiper ecoaram como um alerta. Em tempos de guerra, até mesmo as alianças mais sólidas podem ruir sob o peso das suspeitas.